vídeo começa com Naya, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele se apresenta e pergunta qual o seu nome. Então ela fala que se chama Henry. Naya fala que ela está linda demais e começa a fazer cantadas para a garota. Em seguida, ele pergunta aonde ela está indo. E ela fala que está indo ver sua mãe e que depois vai fazer algumas compras. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer amizades e seria bom tê-la como uma amiga, e pede para ela passar o seu Instagram. Então, ele passa o telefone para ela anotar o seu Insta. Então, Naya pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ela pergunta se ele está tentando vir com ela. Naya fala que seu carro está logo ali na frente e que eles podem ir no seu carro. Ela então concorda com ele e eles vão conversando até onde está a Lamborghini do youtuber. Quando ela vê que ele está com uma Lamborghini, ela fala que gostou muito do carro dele. Depois de ver a condição financeira do youtuber, ela pergunta com o que ele trabalha. Naya fala que ele é um empresário e tem uma grande empresa e que trabalha com ações e criptomoedas e que tem ganhado muito dinheiro com isso. Além disso, ele explica que tem outros carros e que esse é apenas um carro da sua grande coleção e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini antes e ela responde que não. Então ele chama ela para entrar no carro e curtir a Lamborghini pela primeira vez e que lá dentro eles podem conversar melhor. Ele dá a volta e fala que essa garota já está na dele. Dentro do carro, ele fala que está procurando uma namorada para acompanhar ele nas suas viagens e que ele gostou dela e por isso veio falar com ela. A garota fala que achou ele gente boa e que eles podem se conhecer melhor e que talvez possa rolar alguma química. Em seguida, ela pergunta o que ele gostaria de fazer e ele fala que eles podem arrumar comida e depois irem para sua cobertura que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com ele e fala que gostaria de conhecer sua casa e seus outros carros. Em seguida, ele pega o telefone e tenta ver as fotos do perfil dela no Instagram, porém ela fala que seu perfil é privado e vai aceitá-lo depois. Então Naya fala para eles não perderem mais tempo e irem comprar comida para irem para sua cobertura. Então ele pede para ela colocar o cinto e como dá para ver, a garota parece mesmo ter gostado dele e não foi muito interesseira. E temos mais uma garota que passou no teste. Começamos o vídeo com Joel se passando por um morador de rua. Ele aborda essa jovem abastecendo seu carro para aplicar o teste da interesseira. Ele pergunta se pode abastecer o carro para ela por $5. Porém, a garota fala que não precisa e que não tem dinheiro para lhe dar. Joel fala que só está tentando arrumar um dinheiro de forma honesta. Ele tenta quebrar o gelo e fala que gostou da roupa dela e que ela fica muito atraente. A garota agradece o elogio. Então Joel a convida para sair com ele. Porém ela fala como ele quer sair com ela se ele nem tem dinheiro. Joel fala que se ele quiser ele pode vender o seu carro e se levantar novamente. Além disso, ele explica que não é um sem-teto e só está passando por um momento difícil. Porém, ela fala que não quer sair com ele.
Então Joel pergunta se é porque ele é feio ou está mal de aparência, e ela fala que é porque ela tem namorado. Joel então aceita o não da garota e caminha até a sua Lamborghini, e nem precisa dizer o que acontece quando ela vê que Joel está de nave. Ela volta no mesmo instante e pergunta se o carro é dele. Joel responde que sim e fala que disse que ele não era um sem-teto, que só está passando por um momento difícil. Então Joel pergunta se ela gostou do carro e ela diz que o carro dele é muito bom. Joel explica que sua ex-mulher se separou dele e ficou com todo o seu dinheiro e que o deixou somente com o carro. E por isso ele não tem onde ficar e dorme no carro. Em seguida, a garota fala que se ele não tiver um lugar para ficar, que ele pode ficar com ela em sua casa. Joel agradece e pergunta se ela esteve em uma Lamborghini alguma vez. E depois dela falar que não, Joel fala que ela pode se sentar no carro. Depois dela sair do carro, Joel pergunta se ela quer tirar algumas fotos com a Lamborghini, e ela fala que sim e pede para ele caprichar nas fotos para ela. Joel pergunta se ela quer no modo retrato e ela fala que sim. Então Joel elogia a garota e fala que o azul da roupa dela está deixando ela linda demais na frente da Lamborghini. Mas nessa hora, Joel fala que só tem um problema, que ele não sai com interesseira, porque quando ele parecia um vagabundo, ela nem quis saber dele. Mas foi só ver sua Lamborghini que ela mudou de ideia e até esqueceu que tinha namorado e chamou ele para ir morar com ela. Então Joel fala que não sai com garimpeira de ouro e fala que ela perdeu sua chance quando o tratou mal no início. Ela tenta se explicar e tenta implorar para ele dar uma chance para ela, mas Joel a ignora e entra na Lamborghini e a deseja uma boa noite, e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com London, que aborda essa mulher e pergunta qual o seu nome e como ela vai. Ela fala que está bem e que se chama Paige. London então se apresenta para ela e fala que é um prazer conhecê-la. Então London pergunta aonde ela vai. Ela responde que está tentando encontrar alguns amigos. London fala que ele sempre morou na cidade e que ele pode ajudá-la. Porém, ela responde que tem o Google Maps. O youtuber fala que ele pode ser o Google Maps para ela. Em seguida, London pergunta se pode pegar o telefone dela, porém ela fala que não, que ele não faz o tipo dela. Então, o youtuber pergunta se ela tem namorado e é por isso que ele não pode pegar o seu contato. Ela responde que tem namorado e que o namoro dela é muito sério. Ele então pergunta se pode pegar pelo menos o seu Instagram, mas novamente ela fala que não e o rejeita. London insiste mais um pouco, mas ela fala que não e que não vai perder mais seu tempo com ele. Além disso, ela diz a ele que já está quase noiva e que é fiel ao seu namorado e pede para ele não insistir mais e tenta ir embora. Então, London, vendo que não vai ter chance com a garota, ele caminha até o seu Corvette. E na hora que ela vê que ele está de Corvette, não demora muito para ela voltar e vir falar com ele. Ela se senta no carro e pergunta se o carro é alugado ou se é mesmo dele. Em seguida, London confirma que o carro é dele. Então ela fala que agora ela tem um tempo para conversar com ele. Sendo assim, London fala para ela entrar no carro para eles conversarem lá dentro. Dentro do carro, indo à parte que interessa, a garota pergunta qual os planos de London.
Ele responde que está indo agora para sua cobertura que ele tem no centro da cidade e mostra para ela o prédio mais alto com uma linda visão. Então ele fala que gostaria de levá-la em sua cobertura e lá ela ia conhecer melhor a sua vida financeira e que ela ia se impressionar muito com o seu estilo de vida. E mostra para ela um bolo de notas de dólares. A garota fala que topa ir com ele e quer ver se vai ser isso tudo mesmo que ele está falando. Mas Londo questiona e pergunta sobre o suposto namorado dela. Então a garota fala que não está dando muito certo com o seu namorado e que pode ser um segredinho deles. Mas London pergunta se ele gostar dela e se ela terminaria com ele. Então ela responde na maior cara de pau que sim. London fala que gostou dela e que teve algo nela que chamou a sua atenção e fala que do lado dele ela teria uma vida de luxo. Então ele fala para ela mandar mensagem para os amigos que ela ia visitar e desmarcar com eles. Então London acelera o Corvette e leva a interesseira com ele para conhecê-la melhor. E dessa vez ele não quis colocar a interesseira para correr. Começamos o nosso top 1 com o caçador de interesseira Nate iniciando uma conversa com essa bela moça. Ele pergunta se está tudo bem com ela e ela responde que sim, que está ótima. O youtuber pergunta para onde ela vai e a garota responde que está indo para o seu carro. Então ele pergunta o que trouxe ela no centro da cidade e ela fala que trabalha com produção e está terminando alguns trabalhos. Em seguida, o caçador Nate pergunta se ela pode passar o número e ela passa o número de telefone para ele. O youtuber não perde tempo e pergunta se ela tem namorado e ela fala que ainda não. Então, Nate pergunta para ela se ela está procurando um namorado e ela dá uma risada e fala que está aberto caso isso aconteça. Em seguida, o youtuber pergunta se ela já almoçou e convida ela para almoçar em um bom restaurante. Ela aceita o convite e Nate fala que eles podem ir no carro dele apontando o dedo mostrando a sua McLaren. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala que sim e ela entra no carro. Dentro da McLaren, eles conversam alguns assuntos e o youtuber pergunta o que ela gosta de comer. Ela fala que gosta de sushi e pergunta se ele come. Nate fala para ela que não gosta de sushi. Ela fala que eles podem escolher outra comida quando chegarem lá. Em seguida, Nate pergunta para ela o que ela gosta de fazer e ela fala que sai muito e está tentando moderar ultimamente. E é nessa hora que o funcionário do Nate chega, se passando pelo dono do carro e começa a dar o maior esporro no Nate, falando: mas que merda, Nate, de novo, não posso sair 5 minutos que você usa meu carro. Ele pergunta aonde o Nate arruma essas mulheres e Nate fala que só estava tentando impressionar a garota e que já ia devolver o carro. O cara começa a gritar com o Nate e manda ele sair do carro e fica irado com ele. A mulher fica constrangida e tenta apaziguar a situação. E em seguida, Nate desce do carro e a mulher desce junto com ele. O cara ainda fala que ela pode ficar, que eles podem sair para comer, mas ela fala que não porque está com o Nate. O youtuber fala que não sabe porque ele estava tão nervoso e deve ser porque ele está tendo um dia ruim. A mulher fala que não precisa mentir que o carro era dele. Nate fala que só estava tentando impressioná-la, mas ela fala que não precisa mentir. Então ele pergunta se ele não tivesse o carro, se ela não iria conversar com ele. Ela fala que nem sabia que ele tinha o carro quando estava falando com ele. O youtuber responde que isso é verdade.
Em seguida, eles caminham um pouco e Nate explica para ela que tudo era um teste para pegar a garimpeira de ouro, mas que ela passou no teste e não é interesseira. Ele fala que aprecia a atitude dela, explica que o carro realmente é dele e que aquele cara é só um funcionário dele. Ele dá um abraço nela e fala que gostou muito da atitude dela. E antes de ir pro top 2, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like que eu tô esperando. Pessoal, acabei de postar no meu segundo canal o novo filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, resumido em 15 minutos. Então, eu queria pedir para vocês se inscreverem lá no meu canal e assistir o vídeo, porque está muito top. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Começamos o top 1 com o caçador de interesseira Nate, que tenta abordar essa mulher falando ao telefone. Ele pergunta se pode falar com ela, se ela está bem. A mulher fala que não quer saber de nada e não é para ele falar com ela. Ele pergunta por que ela está sendo tão rude com ele e ela fala: qual parte que não é para você falar comigo você não entendeu? Então ele pergunta se ela está tendo um dia ruim e ela responde que o dia dela está horrível e fala na lata que não quer falar com ele. Mas o nosso caçador não desiste e fala que pode fazer o dia dela ficar melhor. A mulher fala que está esperando o Uber e não tem tempo para perder com o moleque e fala que não quer nada com ele. Então, Nate deseja um bom dia e vai em direção à BMW i8. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher morde a isca e olha a cara que ela faz quando vê que o cara está de nave. Depois dela saber que o carro é dele, Nate fala que só estava tentando falar com ela. Ela pede desculpas e fala que estava meio nervosa. Além disso, ela pergunta se ele ainda quer ajudar ela. Depois de Nate falar que sim, ela fala que ele pode dar uma carona para ela com o seu carro. Então Nate pede para ela cancelar o seu Uber para ir com ele e chama ela para entrar no carro. Dentro do carro, ela começa a passar a mão nele e fala que gostou muito do carro e que ele deve ter muito dinheiro. Nate fala que é um empresário de sucesso e tem vários negócios. Então Nate pergunta para ela por que ela está tendo um dia ruim e ela fala que está tendo um dia em que nada dá certo. Nate fala que só estava tentando fazer o dia dela melhor. Ela pede desculpas novamente e fala que ele falou que ia ajudar ela. Ela pergunta para ele onde ele está indo. O youtuber fala que está indo para sua cobertura que fica 5 minutos daqui. Nate pergunta para ela se ela não quer ir com ele para a casa dele para eles relaxarem algumas horas. Ela responde que adoraria, mas prefere ir fazer compras primeiro com ele. Ele pergunta onde ela quer ir e ela fala só lojas caras de roupas. Em seguida, ela fala que está vendo que ele está precisando de uma massagem e fala que depois que eles fizerem as compras, que ela vai fazer uma massagem para ele com tudo que ele tem direito. Agora, Nate começa a questionar por que ela foi tão rude com ele e o tratou tão mal. Ela fala que não queria falar com ele e que não o conhecia. O youtuber responde que assim que ela viu seu carro, ela mudou de ideia e mudou o seu jeito só por causa do carro. Ele fala que ela está passando vibrações para ele, que ela é uma garimpeira de ouro e fala que não sai com mulher interesseira e fala para ela sair do carro. Ela fala que isso é justo e aceita numa boa ser chamada de interesseira e fala para ele ter um bom dia com o seu carro e desce tranquilamente da BMW, porém ela acaba se dando mal.
Começamos o top 2 com o caçador de interesseira Joel, que aborda essa garota, perguntando se ela está procurando atenção por causa do vestido curto. Ela fala que é stripper, mas não quer conversa porque está com pressa. Joel fala que sabia disso por causa da roupa dela e elogia ela falando que ela tem um quadril muito largo. Em seguida, Joel pede para ela passar o telefone dela, porém ela fala que não passa seu número de graça. Então, o YouTube pergunta quanto ela quer para passar o telefone para ele. Ela fala que por $20 ela passa o número para ele. Joel tenta um papo descontraído com a garota para tentar pegar o telefone dela. Porém, a mulher fala que não passa o número dela para negros falidos e manda ele sair fora. Então, Joel, vendo que não vai ter chance alguma com a mulher, ele resolve partir para o plano B e vai em direção ao seu Corvette. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando ela vê que o cara está de nave, ela morde a isca e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. A mulher, muito interessada, pergunta mesmo qual o nome dele. O youtuber responde que o nome dele é Big Joel. Ele fala para ela que esse é o seu carro e que ele estava tentando levar ela para dar uma volta, mas que ela foi muito rude com ele. Ela fala que vai se desculpar com ele e vai recompensá-lo da melhor forma. Joel fala que gostou da ideia e chama ela para entrar no carro. Depois de Joel perguntar para ela se ela ganha muito dinheiro como stripper, Joel chama ela para descer e chama ela na frente do carro e pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não gosta de namorado e prefere ficar livre e desimpedida. Então ela senta no carro de Joel e ele pergunta se hoje mais tarde ela tem algum compromisso. Ela responde dizendo que não, que está livre. Então ele pergunta para ela se ela não quer ir na casa dele para eles poderem relaxar e depois sair para comer alguma coisa. Ela fala que sim e aceita o convite de Joel. Na sequência, Joel pergunta para ela por que ela queria cobrar dele $20 para ele pegar o número dela. Ela fala para ele que tempo é dinheiro e só relógio trabalha de graça. Além disso, ela fala que agora ele pode pegar o número dela se ele deixar ela sair com ele no carro. Então Joel fala que tudo bem e fala que antes ela precisa fazer uma coisinha. Ele fala que vai acelerar o carro e que é para ela dar uns pulos na hora que ele estiver acelerando. Porém, nessa hora, Joel fala que não vai sair com ela porque ela é muito interesseira e que ele não gosta de mulher interesseira. A mulher fala que não faz nada de graça e que ela é interesseira mesmo. Joel acelera o carro e ela acaba se dando mal. Iniciamos o top 3 com o caçador de interesseira TK abordando essa morena. Ele começa perguntando qual o seu nome e se está tudo bem, e fala que a viu ali como uma deusa e teve que vir cumprimentá-la. Ela fala que não vai falar o seu nome e que tem namorado. Ele pergunta onde ela está indo e o que ela vai fazer. Ela responde para ele que está indo fazer compra para ela e para o namorado dela. Ele pergunta se pode pegar na mão dela e ela responde que não. Ele fala que é apenas um aperto de mão e não tem nada demais, e fala que vai acompanhá-la até a porta do supermercado. Então a garota fala que não quer ser mais incomodada. Ele fala para ela que está tudo bem e deseja um bom dia para ela.
Na sequência, eles vão andando onde o carro do YouTube está estacionado e TK abre a porta do carro. Quando a garota vê que ele abre a porta do carro e vê que o cara está de nave, ela pergunta se o carro é dele e fica toda admirada. Ele responde que sim e pergunta se o namorado dela tem um carro igual esse ou parecido. Ela responde que ele nem tem carro. Então a garota pega na mão dele e se apresenta e fala que o carro é muito bonito e que chama muita atenção. Ele pergunta se ela quer entrar no carro e ela fala que sim, que quer muito. Na sequência, a garota entra dentro do carro e pede para ele tirar foto para ela. Então, ele fala que vai tirar a foto, mas quer que ela faça uma dancinha ou dê uma voltinha para ele. Ela fala que tudo bem, que depois de tirar as fotos que ela vai dar uma voltinha para ele. TK pergunta se ela gostaria de tomar uma bebida com ele e ela responde que adoraria. O YouTuber fala que tem um bar muito bom a alguns quilômetros daqui e que ele vai no carro dele e que ela vai no carro dela e eles vão se encontrar lá e a garota concorda. Mas nessa hora ele fala que ela não queria falar com ele no início e que nem quis pegar na mão dele. Ele fala que ela está se demonstrando ser uma garimpeira de ouro. Ele fala que não gosta de mulher interesseira e que ela não respeita nem o namorado dela. Ele fala que não vai sair com ela e manda ela sair de perto do carro dele. Sem falar nada, ela vai andando até o seu carro e acaba se dando mal. Dessa vez, no top 1, temos o YouTuber Nate, que aborda essa mulher em frente à sua Lamborghini. Ele inicia um papo descontraído com a garota, se apresenta e fala que gostou dela e achou ela muito linda. A mulher agradece o elogio do caçador. Então, ele pede para ela passar o seu Instagram para ele e na sequência também pega o telefone dela. E o que parece é que a mulher já tá dando uma moral para ele. Diante disso, ele pergunta se ela tem namorado, mas ela hesita em responder. Então, ele pergunta por que ela hesitou, e ela fala que está saindo com a pessoa que ainda não é um namorado. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai e ela responde que está indo fazer compras em um supermercado. Então, ela pergunta para ele se ele quer ir com ela até o supermercado. Ele fala que sim e fala que pode levar ela na sua Lamborghini. Então, ela fica surpresa e fala que gostou do carro dele. Ele chama ela para mostrar o carro e fala que ela pode guardar as compras aqui no porta-malas. Ele fala também que eles podem ir agora fazer as compras, mas que ele não vai poder pegar muita coisa porque não cabe no porta-malas do carro. Em seguida, ele abre a Lamborghini e ela entra no carro. Dentro da Lamborghini, eles conversam sobre restaurantes e comidas e ela fala que gosta de caracol. Então, o YouTube começa a zoar e fala que ele não come caracol e que é muito estranho. Papo vai, papo vem, ele fala que tem que admitir que quando foi falar com ela, que ela agiu de forma legal com ele e que ele não esperava isso. Porque a maioria das garotas que ele vai conhecer, quase todas o tratam mal e são rudes com ele, porque acham que ele não tem dinheiro. Ele fala que ela conversou com ele e o tratou bem mesmo antes de ver o seu carro. Ele fala que a maioria das mulheres só tem interesse no carro dele e no seu dinheiro.
Então, ele fala que apesar dele ter uma namorada, que ele gostou muito da atitude dela e que ele está fazendo um experimento social para pegar a garimpeira de ouro. E fala também que não vai poder ir com ela fazer as compras porque seria desrespeitoso com sua namorada. Ela fala que tudo bem e que agora ele tem o Instagram dela e eles podem ser amigos. Ela desce do carro e vai embora, passando no teste da interesseira.